Olá, povo lindo de Deus, povo abençoado com toda sorte de bênçãos, povo escolhido, igreja amada do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para mais uma aulinha para vocês. Eu demoro um pouco a voltar, porque às vezes para fazer uma aulinha que dura no máximo 15 minutos, a gente gasta 2 semanas estudando, pesquisando, porque o nosso propósito não é trazer para vocês uma pregação sobre um texto. Não, o apóstolo Paulo disse: aquele que ensina, que haja dedicação ao ensino. E essa dedicação envolve muita pesquisa, muitas comparações, muito estudo do contexto. É muito fácil, o pregador abre a Bíblia, pega um texto e prega sobre aquele texto. É fácil, mas é muito perigoso, porque muitas vezes o texto só não está dizendo aquilo que o pregador passa para a sua plateia. Ele precisa do contexto para dar amparo àquele texto que ele quer pregar. E hoje eu escolhi um texto para vocês, a parábola das 10 virgens, que se encontra lá em Mateus, capítulo 25. Ali, Jesus tinha essa forma de ensinar por parábola. Ensino através de parábola era um método didático que os rabinos judeus, quer dizer, os mestres, usavam para ensinar. Quando ele queria passar um assunto, estudar um tema, ou aplicar um tema aos seus ouvintes, ele então pegava uma historinha em forma de ilustração e contava para ficar mais fácil dos seus ouvintes entenderem aquele tema. Por que é tão difícil para os religiosos de hoje entenderem as parábolas? Entendem errado, ensinam de forma muito rasa, porque você tem que entrar na cultura dos ouvintes de Jesus. Para quem Jesus estava falando, por que ele estava falando. Por exemplo, nessa parábola do capítulo 25 de Mateus, Jesus está falando logo após o capítulo 24, que é chamado o capítulo escatológico, onde Jesus fala da sua volta. Diz que breve ele estaria ali, que não passaria aquela geração sem que aquelas coisas acontecessem, que muitos do que ali estavam iam vê-lo voltar. Então, terminando esse sermão escatológico, Jesus emenda, quer dizer, ele nem termina. A Bíblia não foi dividida em capítulos. O original não tem capítulos, versículos, não tem títulos. Tudo isso foi colocado muito mais tarde. Então, nós temos que estudar com esse olhar também, de que não existia capítulos, não existia títulos. Às vezes você vê um título em certa passagem e quando você lê a passagem, você não encontra aquele título dentro da passagem. Isso acontece com a Santa Ceia. Jesus diz que quer celebrar com seus discípulos a última Páscoa. E ele celebra a Páscoa, mas na hora de traduzir, o tradutor colocou última Páscoa e Santa Ceia. Jesus não institui Santa Ceia naquele capítulo. Naquele ato ali, ele celebra a última Páscoa com os seus discípulos. Então, fechando essa primeira introdução, vamos ver. Então, voltando lá, parábolas era um método didático que os rabinos, os mestres, usavam para ensinar uma verdade. Então, são histórias ilustrando uma verdade, não são contos de mentirinhas, não. São histórias ilustrando uma verdade. E esse recurso didático, então, domina esse capítulo aqui, 25, né? E eu já ouvi várias mensagens desse texto, dessa parábola das 10 virgens, dizendo que essas 10 virgens são as 10 igrejas de quando Jesus voltar, vai achá-las despercebidas, né? E eu já ouvi, passei a minha vida toda ouvindo isso.
Mas eu hoje eu não concordo que seja assim. E vocês vão ver por que eu não concordo que sejam igrejas, essas 10 virgens. Queridos, eu fiz 8 anos de teologia, 9 com 1 ano de formação pastoral. Depois de 8 anos de me formar básico, bacharel, educação religiosa, curso judaico-messiânico, na teologia judaico-messiânico, mestrado em teologia, eu fiz 1 ano de formação pastoral, onde dá aquelas matérias, aconselhamento pastoral, né? Tudo aquilo, toda aquela matéria que só o pastor precisa, então, aplicar na sua vida. Administração de igreja, abrir igreja, como registrar uma igreja. Isso aí está tudo no conteúdo de 1 ano. Mas esses 9 anos de teologia que eu fiz, depois que eu tive um encontro com a graça, a revelação da graça de Deus, a graça de Jesus Cristo na minha vida, tudo isso eu considero como o apóstolo Paulo diz, que tudo que ele tinha de sabedoria humana ele considerava como esterco. O esterco aí não está dizendo que é uma coisa ruim, não. Esterco serve de adubo. Isso tudo serve agora de adubo para adubar, para fazer com que a graça de Cristo floresça de uma forma na minha vida que me dê capacidade para ensinar, não é? Então vamos ver. Vocês vão ver que não pode ser igreja por esses pontos que eu vou colocar aqui. Primeiro, a igreja ainda não tinha iniciado o ministério na terra. Jesus ainda não tinha formado a sua igreja. Então ele não estava falando para a igreja, ele estava falando para judeus, que nem faziam parte dessa igreja. Claro que muitos judeus, a igreja é formada de judeus e gentios, mas naquele momento, daí a importância de se estudar o contexto, naquele momento, tinham fariseus ali, pessoas que estavam perseguindo Jesus para matá-lo, para pegar alguma falta. Ele não está ensinando para a igreja. Então ele não está falando de igreja, porque a igreja ainda não estava na face da terra quando isso aconteceu. Segundo, o ministério de pregação e ensino de Jesus era dirigido ao seu povo judeu. Vejam que quando ele envia seus discípulos, ele diz assim, ó, não entreis pelos caminhos dos samaritanos e nem dos gentios. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Porque Jesus veio para os judeus. E ele, o ministério dele, era pregar para os judeus. Só após a sua morte, o Cristo ressuscitado chama Paulo para ele formar, então pregar a igreja dele. Então esse é um motivo. Jesus estava falando para judeus porque o ministério dele foi esse, pregar aos judeus. Terceiro, a parábola diz que não havia azeite nas lâmpadas de 5 daquelas jovens. E que com a proximidade, da chegada do noivo, elas foram pedir para as outras que tinham azeite. Vejam bem. Como as 5 que tinham azeite lhes negaram, elas foram comprar, mas aí a porta já estava fechada. É assim que a parábola diz. E a religião hoje interpreta que a lâmpada cheia de azeite é a igreja que está cheia do Espírito Santo. As outras que não tinham azeite são igrejas que não têm o Espírito Santo. Não fecha a conta. Não confere. Vamos ver por quê? Essa interpretação não confere porque o Espírito Santo não é vendido, não é comprado, não é emprestado e não se empresta. E aquelas 5 virgens, 5 jovens, foram pedir para comprar ou para emprestar. E as outras negaram. Onde já se viu uma igreja negar Espírito Santo para alguém? Então, a conta, meus amados, não fecha. A conta não fecha. Vejam que elas compram o mesmo, elas compram, as 5 que as outras negaram, vão lá, compram. Elas compram azeite. E mesmo elas tendo o azeite, na linguagem dos religiosos, tendo o Espírito Santo, a porta lhes é fechada. O texto diz que quando elas chegaram, a porta havia se fechado.
não confere a porta se fechar para quem tem o Espírito Santo, mesmo que tenha recebido tardiamente. Elas tinham o Espírito Santo. Essas igrejas precisavam entrar, estavam prontas para entrar. Vocês entenderam? O que é estudar texto, contexto, mergulhar no texto, não sair por aí pregando só o que o texto está dizendo e o que eu acho que é. E muitos dos que pregam, nem foram eles que chegaram a essa conclusão. É uma repetição, é uma reza. Eles vão repetindo coisas que ouviram ensinar e eles vão simplesmente repetindo. É a mesma coisa, Jesus está voltando, Jesus vai voltar. É uma frase repetitiva, ninguém tem esperança de nada, ninguém sabe explicar nada. Apenas repete, como todos os nossos antepassados repetiram e como todos que virão vão repetir. Os filhos de vocês, os netos, os bisnetos, tataranetos, todos vão ficar aqui nesse mundo dizendo: Cristo vai voltar, Cristo está voltando. Mas dá uma lição realmente de fé, da graça de Deus, que esse Jesus Cristo já voltou, já mora em nós. E que quando ele veio aqui, ele disse: o meu reino não é deste mundo. O meu reino é espiritual. Se ele disse que o reino não é deste mundo, por que eu vou ficar pregando que Jesus vem a este mundo reinar aqui? Irmãos, a conta não fecha. Aprendam isso. Então vamos lá. Esse foi o terceiro ponto. Agora vamos ver. 3 do terceiro ponto ainda, né? 3:1. Essa interpretação não confere, como eu já falei. Espírito Santo não se vende, não se compra, não se empresta. Segundo, elas cumprem, mesmo tendo comprado, a porta é fechada, estou repetindo para nós raciocinarmos bem. Também não confere. A porta não se fecha para quem tem o Espírito Santo de Deus. Então não é Espírito Santo, não é a igreja que está em conta ali. Vamos ver o que é então? O que Jesus faz aqui é uma ilustração de um casamento judaico, onde existiam aquelas damas que iam junto com a noiva aguardar o noivo. Vocês veem que Jesus aqui não fala de noiva, fala de virgens. Jesus, quando se refere à igreja dele, nunca se refere às minhas igrejas, é a minha igreja. Então Jesus não está falando de igreja aqui, está dando uma ilustração para que os judeus entendam o que está acontecendo. Ele então usa um casamento judaico, com todas as suas tradições. O que ele queria ensinar? Que o noivo, que é ele, havia vindo para a sua noiva Israel, mas eles não se prepararam. Eles não estavam preparados para a chegada do noivo. Vejam que a Bíblia vai dizer: veio para o que eram seus e os seus não o receberam. Era isso que Jesus estava ensinando. Hoje, a igreja não é mais noiva, queridos. A igreja hoje é desposada com o seu esposo, com o seu marido, com o Senhor Jesus. Essa igreja não é composta também só de gentios. Ela é composta de judeus, de gentios, porque Deus não faz acepção de pessoas. Não existe medo na igreja do Senhor Jesus de ser reprovada. Olha, se vocês não tiverem o Espírito Santo, não tiverem o azeite na sua lâmpada, vocês vão ficar de fora, porque Deus vai fechar a porta. Irmãos, tirem isso das suas cabeças. A porta não será fechada para a igreja do Senhor Jesus. A Bíblia diz que ninguém arrebata os escolhidos das mãos do Senhor Jesus. Não tenham medo. Vocês são escolhidos. Quem é escolhido tem o Espírito Santo em você. Você não ficará de fora em hipótese alguma. Viva em alegria da graça. Viva de fé em fé. Viver em fé, viver em alegria. Então, não existe medo de ser reprovada. Essa mensagem pregada está completamente fora do contexto, porque não tem aplicação para essa mensagem. Como eu vou dizer, igreja, mesmo vocês tendo o Espírito Santo, mas se for sem obras, se for de última hora, vocês vão ficar fora. A palavra diz que não se alcança o céu por obras, é por meio da fé. Isso não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então não tem aplicação para esta parábola se você colocar que essas virgens são igrejas. Não falta azeite para a igreja.
Não falta o Espírito Santo para a igreja dele. Você não precisa sair por aí querendo comprar, querendo receber. E no caso, quem seria? Você iria comprar com quem? Ah, mas eu tenho que ir nas reuniões de oração, porque lá a missionária tal tem uma oração forte, e lá eu compro meu azeite, meu Espírito Santo. Homem no lugar de Deus, você está totalmente errado. Está totalmente errado. Deus já te deu esse Espírito Santo. A sua lamparina já está cheia. Quem estava precisando eram os judeus. Não falta azeite para a igreja do Senhor Jesus. Essa igreja, da qual eu faço parte, da qual eu sou um membro, é morada do Altíssimo. Essa igreja é morada do Espírito Santo de Deus. Essa igreja é santuário de Deus. Não tem perigo de ficar em falta do Espírito Santo. Essa é a igreja que vive na graça. Graça sobre graça. Já sois abençoados com toda a sorte de bênçãos. Vivam na graça, meu querido. Graça sobre graça.